A correção da questão desafio da banca ADM-Tech. E essa questão ela é bem interessante, ela mostra as características dessa banca e de um conteúdo que, por vezes, ele não aparece explicitamente nos editais de concurso, mas ele é bem importante, porque vários candidatos possuem dificuldade por não ser um conteúdo tão recorrente, e aí ele pode acabar sendo decisivo em uma prova de concurso quando for cobrado. Que aí é o conteúdo de estrutura e formação das palavras. Percebam que são duas coisas, mas abordadas no mesmo conteúdo. Ó. Estrutura, então nós vamos estudar como a palavra ela é estruturada, as partes dessa palavra, e, em seguida, o processo de formação das palavras. Uma coisa tem relação e ajuda no entendimento da outra, por isso que são um só conteúdo. Então, primeiro eu vou fazer a leitura da questão na íntegra, vou pontuando algumas coisas, e aí a gente já começa com dicas e técnicas de resolução. E ao longo da análise das sentenças, eu já vou trazer um pouco do conteúdo didático que é abordado nessa questão. Então, vamos lá. Banca ADM-Tech. Analise a formação das palavras destacadas e marque a alternativa correta. Primeiro ponto-chave aqui, que vocês não podem deixar passar. Está pedindo a alternativa correta, certo? Sempre faça isso na sua prova. O excesso de confiança ou a inexperiência, então os dois polos, eles podem ser prejudiciais para que você não enxergue esse comando, essa palavra-chave no enunciado das questões. Às vezes está incorreta, às vezes pede a falsa, às vezes pede a verdadeira, pede a correta. Então, você pode se confundir nesse correta ou incorreta, até na sequência de questões durante uma prova de concurso. Isso pode acontecer, já aconteceu comigo. Então, o que eu aconselho é que você destacar mesmo, circular ali aquela palavra-chave para ter o cérebro focar a atenção no comando da questão, certo? Então, aqui já sabemos, está bem destacado que nós vamos buscar o que é correto. Então, vamos lá. Ó. Sentença 1, sentença 2, sentença 3. Aqui já cabe um destaque interessante. A banca ADM-Tech, ela gosta de trabalhar ou com 2 ou 3 sentenças. E o que é sentença? Sentença também é chamada de assertiva, certo? Então, depende muito da palavra utilizada. Afirmação, sentença, assertiva, é justamente algo que a banca traz para o candidato analisar se é verdadeiro ou não. Não é uma pergunta, ela afirma algo, você vai analisar se aquilo é verdade ou não. Então, a banca ADM-Tech, ela gosta de trazer 2 ou 3 assertivas. E aí, as alternativas abaixo, elas vão citar uma ou mais dessas assertivas, mencionando se estão corretas ou erradas e justificando. Na maior parte das vezes tem a justificativa. Certo? Então, prestem atenção nisso. Primeiro ponto, já analisando característica da banca e da questão, temos 3 sentenças. Então, temos que analisar as 3 afirmações e aí, nas alternativas, vamos buscar qual alternativa traz algo verdadeiro sobre uma ou várias dessas 3 afirmações, certo? Então, prestem atenção nisso, eu vou trazer uma técnica de resolução que pode ajudar bastante. Eu vou ler as 3 assertivas e as alternativas para iniciarmos, de fato, a análise da questão com essas técnicas. Assertiva 1. O desleal comportamento do atleta causou indignação. Então, aqui trouxe uma oração. Você não sabe o que está sendo analisado nesse primeiro item aqui. Trouxe é só a oração. Então, nas alternativas, é que teremos a menção sobre algumas ou alguma dessas palavras, certo? Em algumas questões, a banca já traz o que é para ser analisado na própria sentença. E as alternativas só vão dizer, a 1 é verdadeira, a 2 é falsa. Aqui é diferente. A sentença só trouxe a oração e não trouxe uma análise, não trouxe maiores detalhes. Aí, isso
vai ficar para as alternativas, certo? Então, no primeiro momento, não tem nada ainda de relevante, não foi destacado nada. O desleal comportamento do atleta causou indignação. 2, a decisão foi tomada pelo porteiro-chefe do edifício. 3, a criança ficou muito assustada com o barulho inesperado. Então, as 3 orações aí. Agora, de fato, teremos nas alternativas o que está sendo mencionado e analisado para julgarmos qual é a verdadeira. Só uma vai ser a correta. Letra A. Desleal é uma palavra formada por derivação prefixal. Então, já trouxe algo referente ao item 1. Na oração do item 1, destacou a palavra desleal e afirmou algo. Disse que desleal foi uma palavra formada pelo processo chamado derivação prefixal. Eita, professor, mas eu esqueci disso ou não estudei. E agora? Calma. Em uma questão de concurso, nós temos várias possibilidades. Então, utilize a estratégia correta. Então, no primeiro momento, desleal é a palavra em destaque e algo foi afirmado. Desleal passa pelo processo de derivação prefixal. Então, você vai destacar essas duas coisas e vai olhar se o que está sendo creditado à palavra desleal é algo verdadeiro. Então, desleal, processo de surgimento dessa palavra, é chamado de derivação prefixal. Continuando, a ponto e vírgula. Então, vai ter mais uma outra afirmação na letra A. Porteiro-chefe, por composição, por aglutinação. Então, o processo é composição, especificamente aglutinação. O processo que deu origem à palavra porteiro-chefe. E temos uma última afirmativa. Assustada, derivação sufixal. Então, olha só. Cada alternativa vai trazer 3 afirmações. Uma referente a cada um dos 3 itens. Uma palavra destacada em cada um dos 3 itens. No item 1, desleal. No item 2, porteiro-chefe. E no item 3, a palavra assustada. Certo? Então, essas 3 palavras elas vão ser citadas em cada uma das alternativas. Só que temos que prestar atenção qual processo de formação é o correto para cada uma dessas palavras. Então, a alternativa correta precisa citar os 3 processos de maneira correta, certo? Então, vamos lá. Não adianta só informar qual é o processo de formação da palavra desleal sem trazer a resposta correta e acertar as outras 2 palavras. As 3 precisam estar corretas, certo? Então, daqui a pouco nós vamos começar a análise. Desleal, letra B, é uma palavra formada por derivação prefixal. A mesma coisa que disse na letra A, até então. Porteiro-chefe é por composição, por justa posição. Já mudou, ó. Letra A era aglutinação, letra B, justa posição. E a última afirmação, assustada, derivação sufixal, a mesma coisa. Então, o que mudou da letra A para a letra B? Só o processo de formação da palavra porteiro-chefe. A letra A diz que é aglutinação, a letra B, justa posição. Ah, professor, mas essas palavras eu nunca ouvi, palavras diferentes, não sei nem o significado. Calma. Esse assunto, ele não é difícil, certo? Esse assunto, ele não é difícil. Ele é um assunto que ele traz o processo de formação das palavras, que aí pode ser por composição ou por derivação. Então, tem esses 2 processos com subdivisões. Não é algo difícil, eu vou explicar daqui a pouco. Você vai ver que é algo que dá para aprender, dá para assimilar, certo? Agora, para quem não estudar ou estudar às pressas sem a devida explicação, vai sentir muita dificuldade. Aí, desleal é uma palavra formada por derivação prefixal, tá igual. Porteiro-chefe, hibridismo,
já mudou. E assustada, derivação parasintética. Letra D, desleal é formada por derivação sufixal, já mudou. Porteiro e chefe, composição por justa posição. E assustada, parasintética. Desleal é formada por derivação parasintética. Porteiro e chefe, justa posição. E assustada, derivação sufixal. Ah, professor, tá uma salada de fruta, eu não estou entendendo bem. Calma, calma. Com estratégia, com análise adequada, você não vai sentir dificuldade. Vejamos. Aqui, ó. Aqui nós vamos fazer análise. Vamos fazer análise da palavra desleal. Está aqui. Desleal. Certo? Desleal. Desleal. A outra palavra é porteiro-chefe, certo? E a última palavra é assustada. Pronto, temos essas 3 palavras aí para analisarmos, certo? O processo de formação. O que é isso, processo de formação? Essa questão, ela é basicamente sobre o processo de formação. Não utilizou o conteúdo de estrutura da palavra. O foco aqui foi o processo de formação da palavra. Então, olha só, como disse aqui no enunciado, a formação das palavras. Desleal, você vai imaginar, primeiro ponto, gravem isso, preste atenção. Toda vez que uma questão falar sobre processo de formação das palavras, na tua mente já tive o seguinte, essas palavras a serem analisadas, elas surgiram a partir de outras. Isto é, elas não são palavras primitivas, elas não são as primeiras palavras da família, digamos. Elas surgiram através de outras palavras. E aí, cabe a você, analisando de acordo com o conteúdo, por qual processo essa palavra passou para ser originada, certo? Ela foi originada a partir de outra palavra. Então, aqui estamos buscando qual é o processo, por qual processo ela passou. Então, olha só como é que você vai fazer a análise. Não é difícil. Desleal. Você vai imaginar a palavra desleal. Veio de qual palavra? Leal. Primeiro, existe ou existiu a palavra leal para existir desleal. Então, o que aconteceu para que a palavra desleal surgisse? Já tinha leal. O que precisou ser colocado para surgir desleal? Precisou do des. Então, o des é um prefixo, é uma pequena parte adicionada à palavra. Então, se foi adicionado um prefixo, só isso, a uma palavra, esse processo ele é de prefixação, ou também pode ser dito como derivação prefixal. Porque a derivação surgiu através de um prefixo. Certo? Igual correto dá origem a incorreto, através do prefixo in, só isso. Então a derivação prefixal. É o que ocorreu com desleal. Recebeu o prefixo des. Aqui, ó, o prefixo des. Foi adicionada a palavra leal para formar desleal. Então, só deixaremos a alternativa que afirmou que desleal é um processo de derivação prefixal. Letra A disse prefixal, continua. Letra B, prefixal também. Letra C também. Letra D disse sufixal. E letra E disse parasintética. Certo? O que nos interessa é só olhar se é prefixal desleal. Então, já vamos eliminar 2 alternativas. As letras D, letra D e letra E, certo? Letra D é eliminada e letra E. Beleza? Porque afirmaram que desleal é
sufixal e parassintética. E não é. Já vimos que o processo de formação da palavra desleal é prefixal. Certo? Prefixal. Prefixal aqui. Agora, porteiro-chefe. Como é que surgiu a palavra porteiro-chefe? Da junção da palavra porteiro com a palavra chefe. Então, eu peguei a palavra porteiro, que já existia, peguei a palavra chefe e as uni. Só que nessa união eu não perdi nenhuma letra. Eu apenas aproximei as duas palavras, precisou do hífen, às vezes não precisa do hífen, igual perna longa, girassol, eu não tenho hífen, mas às vezes vou precisar do hífen, que é esse caso, e aí tem que olhar as regras do uso do hífen. Então, porteiro e chefe surgiu com a junção de porteiro e chefe. Então, esse processo se chama justaposição, que eu só ajustei a posição dessas palavras para surgir uma nova. Então, onde é que diz justaposição? Letra A não diz aglutinação. Letra B diz e letra C não diz. Então, já achamos o gabarito, ó. As outras já foram eliminadas. Então, ó, letra A a gente vai eliminar. Por quê? Porque diz que porteiro e chefe é aglutinação. Não é. Aglutinação se perde algo da palavra ou se acrescenta. Igual aguardente. É água ardente. Quando eu junto fica aguardente, eu perdi uma letra A. Isso é aglutinação. Aglutinar, acabei perdendo algo ou acrescentando. Em porteiro e chefe, não. Não se perdeu nenhuma letra, nem acrescentou. Então, não é aglutinação, é justa posição. Letra C diz que porteiro e chefe é hibridismo. Não é. Certo? Não é. Então, gabarito, letra B. Para confirmarmos, assustada, derivação sufixal. Por quê? Porque assustada é uma palavra que recebeu o sufixo. O sufixo é uma pequena parte adicionada ao final. Sufixo ada. Então, assustar recebeu o ada, ficou assustada. Então, a primeira palavra é assustar, dela foi derivada assustada. Então, o que se acrescentou foi o ada, um sufixo. Então, é derivação sufixal. Então, o que traz exatamente os três processos de formação das palavras corretamente é a letra B. Então, o nosso gabarito da questão desafio do conteúdo de formação das palavras.